Feliz Ano Novo! Eu sou Michel Cesarino, é um prazer tê-los comigo neste canal Direito Distorcido. Não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever e de ativar as notificações indo lá na sinetinha e clicando. Agradeço por isso, porque são ações que ajudam para que os conteúdos que são postados aqui possam atingir a mais pessoas. Eu disse Feliz Ano Novo porque estou gravando este vídeo na quarta-feira seguinte ao Carnaval. Portanto, a conhecida Quarta-feira de Cinzas. Muita gente aí com dor de cabeça e ressaca. E ainda temos mais alguns dias de Carnaval no Brasil, porque, como sabemos, você tem bloquinho e blocos e desfiles e outras coisas e festas até domingo. Então, de verdade, o Brasil funciona a partir da próxima segunda. E na segunda, muita gente começa a pensar em quê? Regime, boletos, contas, planejamento de vida. É isso aí. Afinal, dizem que viver é pagar contas e fazer dieta. Enfim, deixando este aspecto de lado, quero falar sobre governo e estratégia governamental. Me parece que este é o momento de o Brasil começar a funcionar de verdade em termos de governo. Aliás, alguém sabe me dizer por que o Congresso não funciona tanto? Por que ele só fica funcionando alguns dias? E por que essa gente toda tem essa facilidade toda de não estar lá diariamente? Está na hora de repensar isso. Afinal, tanta coisa a ser votada, tanta coisa a ser feita e pensada, por que eles não trabalham todo dia? É porque é muito cansativo e só pode trabalhar algum dia ou outro? Então, se for assim, cadê a igualdade para com o resto do povo brasileiro? Ou então que sejam reduzidos os proventos que eles recebem a título de ficar adequado aos dias que trabalham. Prosseguindo, o Brasil e o seu governo começou muito errado. Por quê? Começar com a reforma da Previdência é um assunto absolutamente desgastante. A imagem pública do governo vai ficar prejudicada, ele não vai conseguir a adesão da população e cada vez mais vai ficar com antipatia dela. É complicado, não é? Isso é um negócio complicado, porque um governo desgastado não consegue ir para frente. Muitos têm falado que a reforma na Previdência é absolutamente necessária para que seja poupado uma série de montantes de dinheiro e etc. Mas lembre-se, meu caro e minha cara, da situação ali da sua casa, quando você tem um potinho cheio de moeda, uma bolsa que tem um monte de moeda, e você vai ignorando. Aí um belo dia você se lembra que tem aquele dinheirinho ali e que você precisa ir para um supermercado ou pegar um transporte, fazer alguma coisa. O que você faz? Você começa a contar aquelas moedas e você fica admirado do tanto de dinheiro que tem lá, apesar de ser dinheirinho picado de moeda. Assim está o Brasil. Por quê? Porque as pessoas elas estão se deixando levar por essa história de economizar trilhões com a economia através de cortes e transformações ali dos regimes de previdência e etc., da previdência como um todo. Vocês acham que eles vão mexer nas pessoas que têm muito dinheiro a receber no futuro ou as que eventualmente já recebem? Não mexe por causa de questão de direito adquirido. E mesmo aquelas que ainda não têm constituído o direito adquirido, certamente é um grupo, é uma categoria que vai ficar intocado ali, né? E intocada. A pergunta é, por que não se mexe com essas pessoas? Vocês já sabem das respostas. Então, você vai lá e avilta mais ainda o coitado do trabalhador que recebe pouco.
você faz com que ele tenha que trabalhar mais ainda e receber menos ainda. Vocês acham que as pessoas vão ficar felizes com essa reforma? Claro que não. E governo precisa de apoio popular. A minha sugestão aos governos e aos governantes que estão iniciando é que, primeiro, eles têm que fazer uma medida de saneamento, procurar aquelas moedinhas que estão perdidas em vários setores, reagrupar e redirecionar para investimento. E aí sabemos que acontece muito isso no Brasil por conta de má administração. Muito dinheiro fica perdido em vários lugares ali, sem ser mexido, e muito dinheiro também é extraviado com corrupção. Se o nosso governo tentasse esquentar o Congresso com pequenas medidas de maior eficiência que fossem aptas a lidar com questões de administração de dinheiro que está perdido, escasso e que deveria ser recuperado, talvez ele conseguisse desenvolver uma afinidade, um funcionamento interessante para mais à frente trabalhar com a reforma na Previdência. E sabemos que essa reforma ela só vai ser implementada depois de meses de negociação e vai ficar uma coisa meio sofrida, porque a opinião pública não vai gostar das coisas que vão sair dali, o governo vai ficar desgastado logo no começo e tem maior chance de ser desautorizado, perder a sua autoridade, ter a sua autoridade desafiada e desconfirmada. O governo poderia ter começado por medidas menores, mas com maiores efeitos de aquecer a economia, gerar empregos. Não é mexer na Previdência que vai trazer frutos agora. Pelo contrário, tem esses dois problemas que eu disse. Desgaste da imagem do governo e um tempo muito grande de negociação. E o Congresso brasileiro com o mau costume de querer voltar à política do toma lá da cá, em que para você poder votar alguma coisa, para você ter uma pauta ali respeitada, você precisa dar um cargo para alguém ou dar uma pasta para um grupo, você precisa mandar dinheiro para um estado da federação para satisfazer uma oligarquia de poder que tem lá representada através da pessoa de um senador ou de um grupo de deputados e etc. Já sabemos como funcionam essas coisas, enfim. Ora, essa desautorização não vai fazer bem ao governo. Essa pressão do Congresso, muito menos. E óbvio que a reforma na Previdência é para agradar aos investidores externos, que atualmente no Brasil são majoritariamente formados por especuladores. Porque o especulador ele vai lá, se aproveita dos juros altos e ele investe aquele dinheiro todo ali, porque ele conta que em pouco tempo ele vai conseguir tirar aquela grana multiplicada a uma potência astronômica, que é o que acontece. Por que não abaixam os juros no Brasil? Por isso, para atrair esses especuladores que trazem um dinheiro que não vai causar multiplicação das coisas aqui no Brasil. Na verdade, vai só tirar. O que você tem que fazer é trazer capital saudável que realmente vai implementar o crescimento das coisas dentro do Brasil, que é o que não se tem feito. E essa reforma da Previdência, por mais que se dê a desculpa de que é para atrair investidores, não é, gente. É para tornar o Brasil mais favorável a essas pessoas. Não à toa, os grupos têm pressionado lá de fora para que seja feito isso. Você acha que grupos estrangeiros pressionando alguma coisa é em favor do povo brasileiro? Muito raro, muito raro. Nós temos que ficar ágeis aí nessa situação e pensarmos em outras formas aí de governo atuar em termos de políticas públicas. Está na hora de fazer primeiro políticas menores para resgatar dinheiro mal aplicado que está espalhado aí, perdido por todo o Brasil, coibir os descaminhos da corrupção, retomar o dinheiro que foi desviado, tá? E investir isso em setores mais ágeis, energéticos, que vão gerar emprego mais rapidamente. Porque a outra coisa que acontece
Você, enquanto governo, ficar cedendo, por exemplo, insumos e facilidades para montadoras de veículos, não vai trazer muita coisa, porque você só vai ajudar para criar alguns empregos numa região. Por mais que você fale que, ora, tem um efeito multiplicador, que essa montadora gera ali no lugar, não é suficiente. É melhor redirecionar o dinheiro para o pequeno empreendedor, para que eles comecem a andar e gerar mais empregos. Porque sabemos que as micro e médias empresas são capazes de gerar mais empregos do que as grandes que ficam localizadas em certos nichos. E o efeito multiplicador das grandes não é tão interessante quanto o efeito multiplicador de vários micro e pequenos empreendedores aí localizados pelo Brasil inteiro. Então temos que estar atentos a falácias dessa reforma na Previdência. Ela não é adequada para ser trabalhada agora, neste momento, no Brasil. Vai gerar desgaste do governo, vai favorecer para que o Congresso volte àquela política do toma lá da cá, e ainda por cima vai levar meses ali de governo sangrando tentando resolver isso. É um tempo perdido, tempo precioso que não deve ser ignorado. Está na hora de fazer primeiro as coisas pequenas para aquecer o Congresso e coisas pequenas que tenham efeito grande. É isso aí, meus queridos. Grande abraço a todos. Espero que tenham curtido e até outros dias e que vocês tenham excelentes dias. Até!